Olá pessoal, eu sou Fabrício Valois, sou professor da Medicel há alguns anos. Sou pneumologista e estou aqui hoje para discutir, adivinha, pneumologia. Para discutir uma especialidade que é muito frequente dentro das provas de residência médica e discutir, nesses próximos minutos, um assunto que é muito explorado. E não é muito explorado à toa, não. É muito explorado porque faz muita parte da nossa rotina no dia a dia. Na verdade, esse é um assunto que faz com que a gente consiga entender por que a pneumologia é uma especialidade central dentro da medicina interna. E faz a gente entender por que a pneumologia não pode fugir da nossa preparação às provas. Eu gosto muito de mostrar essa figura, que talvez muitos de vocês já tenham visto, mas é uma figura que mostra como que a pneumologia e como que uma doença específica são pontos centrais da medicina interna. Por que a pneumologia é a principal especialidade médica? Isso aqui é a propaganda de um curandeiro. Um curandeiro, que é um comerciante, ele tem que ganhar a vida a qualquer custo, né? Ele tem que ter lucro, mas ele faz isso tapeando as pessoas. Ele faz isso tentando usar a medicina, sem conseguir, né? Enganando as pessoas. E o que esse curandeiro fez, né? O Duca Raizeiro? O que ele fazia? Né? A propaganda dele era a seguinte: eu faço remédio. Atenção, venham a mim, eu faço remédio. Eu curo tudo. Faço remédio para coluna, bursite, qualquer luxo ou qualquer luxe, câncer ou câncer, tiriça, icterícia, enfim. Faz remédio para tudo. Como comerciante, ele tem que lucrar. Como comerciante, ele tem que atingir o público-alvo. E sabe como que ele começava a propaganda? Sabe qual foi a primeira doença que ele se aventurou a dizer que ele conseguia tratar? A primeira doença, o carro-chefe do Duca Raizeiro é o cansaço da asma. O cansaço da asma, que foi valorizado por ele, para mostrar, para tentar adquirir o máximo possível de clientes. Isso mostra para a gente como que a asma é uma especialidade importante dentro da medicina, dentro da pneumologia, uma doença importante para a pneumologia, e como a pneumologia é uma especialidade importantíssima dentro da medicina interna. A residência imita a vida, a prova de residência imita a vida. E por conta disso, esse é um tema que é muito prevalente nas provas. E nós veremos, nesses próximos minutos, como é simples resolver as questões relacionadas à asma brônquica. Como é simples fazer isso. Tá? A ideia dessa nossa discussão dentro da asma é abordar os pontos principais. Passaremos um pouco sobre a fisiopatologia, que não é tão abordado especificamente na prova, mas é importante para outros entendimentos, o diagnóstico e o tratamento da doença. Então vejam como a coisa flui bem, como é fácil entender a asma no contexto das provas de residência. A asma é uma doença muito comum, a prevalência no mundo inteiro é estimada quase em torno de 20% da população mundial. Isso muda conforme o país, de fato muda, e muda também conforme a faixa etária. A prevalência da doença acaba sendo um pouquinho maior na população mais jovem, que é quando ela costuma começar a se manifestar. Em alguns indivíduos ela se controla e não se manifesta para valer na idade adulta. Por isso a prevalência é um pouquinho menor em idades mais avançadas. Mas é uma doença que pode acontecer em qualquer faixa etária. Muito comum. A média é em torno de 20% da população mundial. Isso é muita gente. É uma doença que hoje a gente tem facilidade de manipular. Mas isso é assim hoje. Por muito e muito tempo a gente teve dificuldade de entender a asma. Por muito e muito tempo a gente via a asma desse jeitinho aqui, ó. Ponta do iceberg. Nossa, esse slide está em muita aula por aí, né? É verdade, mas isso daqui traz uma informação muito relevante dentro da asma. Eu acho que talvez esse slide pudesse servir apenas para as aulas de asma. Porque a asma é assim mesmo. O que a gente vê no dia a dia é só a pontinha do iceberg. E por muito, muito tempo a gente achou dentro da medicina que era só isso mesmo. Mas na verdade não é não. Tem muito mais coisa dentro da discussão, dentro do entendimento da asma do que só o que a gente vê na forma de sintomas. Muita coisa. O que eu estou querendo dizer com isso é que por muito e muito tempo a gente imaginou que a asma fosse isso aqui, ó. O indivíduo tem sintomas que são episódicos, essa é uma palavra-chave dentro da asma, episódicos, sintomas como dispneia, tosse, chiado no peito, enfim,
que acontece por conta de obstrução à passagem do ar, os brônquios se fecham, broncoespasmo, tá? E essa obstrução acontece porque o brônquio do indivíduo é muito sensível. Olha só! Então o cara tem asma porque ele tem um brônquio que é fresquinho. Qualquer coisa que atinja lá, o brônquio reclama, se fecha. E aí na hora que se fecha, dá os sintomas. Por muito e muito tempo, se achou que a asma fosse isso daqui. Se achou que a asma, para ser resolvida, a gente precisava quebrar esse ciclo. Ora, na hora que o brônquio fechar, eu dou um remédio para o brônquio abrir. Isso foi sendo feito por muito e muito tempo. E achando que a asma fosse só isso, muita gente morreu por conta da doença. Muita gente morreu. Com o passar do tempo, felizmente, se viu que não era só isso. Para o indivíduo ter tudo isso aqui na asma, ele tinha que ter um dado central. Um ponto fundamental no entendimento da doença. Asma não é nada. Essa cascata não existiria se não houvesse inflamação das vias aéreas. A inflamação é tudo dentro da asma. É por conta da inflamação que o indivíduo tem tanta sensibilidade das vias aéreas. É por conta da inflamação que ele responde tão intensamente a esses estímulos. Então a inflamação é tudo. E isso mudou radicalmente o que a gente entende em relação à asma. Ai, Fabrício, como é que essa inflamação acontece? Olha aqui na tela, muito fácil de entender, muito fácil. Tudo começa quando o indivíduo tem contato com alguma coisa. Eu podia botar o gatinho ou o cachorrinho, mas para ninguém chorar em casa, eu vou botar o ácaro. Tá? Então a gente começa com contato com um alérgeno, como o ácaro. Desse contato com o ácaro, nós iremos reconhecer alguns antígenos desse ser que não deveria nos pertencer. E esse reconhecimento, nós sabemos, é feito pelos macrófagos, os macrófagos alveolares, que vão apresentar esse antígeno aos linfócitos TH2. Os linfócitos TH2 produzem algumas substâncias que vão estimular os linfócitos B a se diferenciar em plasmócitos e produzir imunoglobulina E, que é a imunoglobulina da alergia, a imunoglobulina da atopia. Essa imunoglobulina ela vai ser produzida para reconhecer aquele ácaro. Da próxima vez que o indivíduo tiver contato com aquela substância, as células que tiverem a imunoglobulina ligada à sua parede, como por exemplo os mastócitos, serão imediatamente mobilizadas, porque vão reconhecer aquele antígeno, porque tem a IgE na sua superfície, um anticorpo que é exatamente contra o ácaro, e irá liberar uma série de substâncias. O mastócito libera algumas substâncias broncoativas, substâncias que são capazes, olha só, aqui é um lúmen do brônquio, são capazes de fazer o lúmen do brônquio se reduzir. O brônquio se fecha, se contrai, e o indivíduo tem broncoespasmo. Então, por muito e muito tempo, se achou que isso resolvia. E se eu desse um broncodilatador, opa, abriu o brônquio novamente. O indivíduo tinha contato com a substância que fazia mal, o brônquio fechava, eu dava um remedinho e pronto, está tudo resolvido. O problema é que isso daqui é apenas a fase aguda de todo esse processo. É apenas a fase inicial. A gente pode até abrir o brônquio, mas a gente não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque além do mastócito, a IgE também se liga a outras células inflamatórias, como o eosinófilo. E o eosinófilo vai ser capaz de trazer outras alterações nas vias aéreas que não só o broncoespasmo. Então, na asma, as coisas não param no broncoespasmo. A gente dava remédio, dilatava o brônquio, o remédio fazia efeito por algumas horas e depois o indivíduo ficava ruim de novo, porque a via aérea estava muito inflamada. Não por conta especificamente do mastócito, mas por conta de outras células que foram estimuladas em todo esse processo. E essas células acabam promovendo a fase crônica da inflamação. E na fase crônica, olha o que aparece aqui no meu lugar no slide, né? Na fase crônica, o que aparece é muita inflamação, hiperprodução de muco, plugs mucosos, a via aérea fica espessada no seu interior, muito inflamada, com edema da mucosa. Esse indivíduo, nessa fase, vai ter tudo para ter mais sensibilidade. Ele facilmente tem sintomas. Um contato com pequenas substâncias, isso gera sintoma muito desagradável para o indivíduo. E a doença fica muito descontrolada. Por isso que o indivíduo morre por conta da asma, por conta desse grau de inflamação que surge na fase crônica da inflamação. É muita coisa. Inflama muito. Isso aqui é uma figura, uma representação esquemática do indivíduo normal e do indivíduo asmático, uma figura esquemática, e aqui embaixo a vida real. Olha só o epitélio pseudo estratificado cilíndrico ciliado bonitinho do indivíduo normal.
Olha o que acontece, esse indivíduo asmático destrói a superfície das vias aéreas, destrói. Caramba, essa mucosa da via aérea ela é fundamental para proteger as terminações nervosas. Fundamental. Na hora que o indivíduo pega esse tapete todo ali do epitélio normal, quando o revestimento mucoso das vias aéreas fica desse jeito, as terminações nervosas ficam expostas. Ei, literalmente, o cara fica com os nervos à flor da pele, à flor da mucosa, na verdade. Essas terminações nervosas livres fazem com que a via aérea fique muito sensível. Muito sensível. E é por isso que o indivíduo tem sintoma toazinho. Cheirou um pouquinho de poeira, tosse, falta de ar, chia o peito. Por quê? Porque o nervo está à flor da mucosa. Tudo isso por conta dessa inflamação exagerada, por conta de um mísero ácaro. É muita coisa. E o pior é que o indivíduo sabe que isso é exagero. O indivíduo asmático, quando ele está inflamando as vias aéreas, ele sabe que aquela inflamação toda é exagerada. Caramba, eu não preciso disso tudo só por conta do mísero ácaro. Eu não precisava disso. Por conta desse detalhe, assim como acontece em todos os processos inflamatórios do organismo, o indivíduo produz algumas substâncias para tentar reparar, para conter o processo. Fala assim, ei, caramba, realmente, eu estou exagerando. Eu não posso deixar tanta inflamação assim, isso vai acabar com as vias aéreas. E começa a produzir algumas substâncias para inibir o processo inflamatório. Algumas substâncias para tentar resolver tudo, para cicatrizar aquela ferida. E isso é bom por um lado, pode conter a progressão da doença em fases iniciais, permitir que dê tempo da gente tratar, mas tem um aspecto disso que é péssimo. Quanto mais o indivíduo ficar sem a doença ser tratada, mais inflamação ele terá, e isso é péssimo. Mas olha que coisa interessante. Ele vai ter também muita tentativa de resolver a inflamação. Ele vai tentar cicatrizar aquelas feridas. E se ele fizer isso muito, ele começa a ter fibrose dentro dos brônquios. Olha que coisa, não é a fibrose do pulmão, aquela doença fibrose pulmonar, não. Ele começa a ter cicatrizes, áreas das mucosas dos brônquios que não vai ser mais como era antes. Áreas que vão ser remodeladas, que vão funcionar diferente. Isso faz com que o indivíduo asmático, com o passar do tempo, ele acabe respondendo menos ao tratamento, porque a via aérea dele começa a ficar diferente se a gente demorar a tratar, por conta desse excesso de tentativa de reparar o problema. Ter muita inflamação é ruim, e muita inflamação, além de agredir tudo, acaba gerando muita tentativa de resolver, e essa tentativa de resolver às vezes pode ser ruim. Para entender tudo isso, num slide só, eu apresento nesse momento o principal slide da fisiopatologia da asma. Esse é o slide que a gente não pode esquecer jamais. Essa é a impressão, é o que a asma traz para a gente no dia a dia, a impressão que a doença tem que deixar sempre. Ouvir falar de asma, tem que lembrar disso. Tem que lembrar. A gente encontra asma no dia a dia através desses picos, são os sintomas que o paciente tem. Mas a gente não pode esquecer jamais que por trás desses picos de sintomas existe inflamação. E o nosso foco vai ser sempre a inflamação. Sempre a inflamação. E qual é o grande problema? A asma é uma doença que tem um caráter de reversibilidade. Ela é episódica, é reversível, eu consigo controlar. O grande problema é que quanto mais o tempo passe, quanto mais a gente demore para controlar a doença, mais dificuldade a gente vai ter. Por quê? Porque para tentar controlar aquele processo, o próprio indivíduo produz substâncias que podem levar ao chamado remodelamento brônquico. Quanto mais o tempo passa sem ser tratado, mais esse remodelamento se acentua e vai ser difícil a gente fazer o indivíduo voltar ao normal. Algum grau de limitação fixa ele acaba tendo. Algum grau de alteração vai persistir no pulmão desse indivíduo. Tudo bem? Nunca esquecer esse slide. Nunca, jamais, jamais, jamais. Tudo certo? Para fechar aquela cascata que a gente definiu antes, começa na inflamação, termina nos sintomas. Para ter inflamação tem que ter culpa no cartório. Tem que ter exposição a alguma coisa para justificar aquilo que acontece com o indivíduo. Tudo bem? Essa é a imagem que nós vimos da fisiopatologia da doença, do envolvimento de células. E eu trouxe ela aqui de novo para lembrar um detalhe muito interessante e anedótico da asma. Se alguém te parar na rua e perguntar assim, ei, cara, nossa, você vai ter a grande chance, você vai poder tirar uma célula da cascata inflamatória da asma. Nossa, como assim? Isso vai ser importante para o mundo? Vai, a chance é sua. Escolha agora que célula você quer tirar da cascata inflamatória da asma. Caramba, não titubei, não titubei.
escolha o linfócito TH2. É esse maldito linfócito TH2 que é o grande orquestrador de toda a resposta inflamatória da asma. O eosinófilo é importante como célula efetora, mas o TH2 é que organiza, é que é o chefe dessa organização criminosa. Tire ele daqui, a gente conseguiria mudar muita coisa na fisiopatologia da asma. E quem mostra isso pra gente é uma teoria que às vezes aparece nas provas de pediatria, que é a chamada teoria da higiene. O que a teoria da higiene fala pra gente no dia a dia? Essa teoria é muito interessante e faz a gente não esquecer do linfócito TH2. É o seguinte, quando a gente nasce, logo nas primeiras semanas de nascimento, a gente tem que fazer uma escolha. Não é o time de futebol, a gente tem que escolher uma coisa mais importante. A gente precisa escolher que tipo de linfócito nós vamos produzir mais. E a gente tem duas opções, o linfócito TH1 e o linfócito TH2. Existe influência genética para isso, existe. Mas existem outros fatores relacionados. E por que isso é importante? Por que a gente está discutindo isso aqui? Pelo seguinte, se o indivíduo, por alguma razão, produzir mais linfócito TH2, se ele resolver que a partir daquele dia ele vai produzir muito desses linfócitos, ele tem tudo para ter alergia. Tudo. Rinite, asma, eczema, enfim, tudo para ter alergia. No entanto, se o indivíduo resolver que vai produzir mais linfócitos TH1, ele vai ter tudo para não ter alergia. Porque os linfócitos TH1 eles são responsáveis pela imunidade específica, contra vírus, bactérias, enfim. Isso tem uma influência genética muito importante, mas o meio ambiente também influencia. Se supõe que quanto mais a criança tiver contato com vírus, parasitas, viver num ambiente com condições sanitárias não tão adequadas, ambiente rural às vezes traz isso, né? Ou seja, a criança sujinha, entre aspas, ela pode estimular mais a produção dos linfócitos TH1. Então a criança sujinha tem tudo para não ter linfócito TH2 e tem tudo para não ter alergia. Essa é a teoria da higiene, que diz que se a gente tiver mais linfócito TH1 porque somos sujinhos, menos alergia teremos. Certo? Essa teoria ela não é a regra, porque o fator genético é muito importante também. Mas é uma teoria que é importante ser lembrada porque mostra como os linfócitos TH2 são importantes na atopia. Não esqueça jamais. A prova do Servidor Público Estadual de São Paulo gosta muito de perguntar sobre o linfócito TH2. Tudo bem? Então não esqueça nunca. Nunca, nunca, nunca. Muito importante. Tirou, resolve a asma. Para a gente dizer que o indivíduo tem asma, a gente não tem muita dificuldade. Não tem, não. Não tem. Para saber quem é que eu queria tirar linfócito TH2. Né? Para dar o diagnóstico, a gente precisa de 3 grandes aspectos. Né? Podem nos ajudar. Os dados clínicos, os dados de função pulmonar e alergia. Né? Mostrar que o indivíduo tem algum fator alérgico pode nos ajudar também. O diagnóstico clínico de asma é muito fácil. Muito fácil. E a palavra-chave dentro disso daqui, a palavra-chave não é nenhum sintoma. A palavra-chave para a gente acertar o diagnóstico, para definir que o indivíduo tem asma, é reconhecer os sintomas como episódicos. Doutor, um dia eu estou assim, um dia eu estou assado. Doutor, quando eu faço isso eu estou assim, quando eu faço aquilo eu estou assado. Essa é a característica fundamental da asma que diferencia de outras doenças respiratórias. Sintomas episódicos, sintomas reversíveis. É isso que dá as caras para a gente, faz a gente pensar em relação à doença. Às vezes a gente vai encontrar uma história pessoal do indivíduo. Eu tive asma na infância, ou história na família. Isso também vai ajudar. Agora, se eu tivesse que fazer uma pergunta só para o indivíduo com asma, uma só, para tentar me ajudar a saber se tem ou não tem a doença, só tem uma chance, não posso errar, a pergunta que eu faria é o seguinte: cara, você alguma vez usou um broncodilatador? Se você usou, isso te fez melhorar? Se o indivíduo disser que sim, que ele usou um broncodilatador e melhorou, puxa vida, até prova em contrário deve ser asma. Existem outras possibilidades, claro, mas quem melhora com broncodilatador mesmo, de dar pulo de alegria, é o paciente asmático. Então essa informação é muito relevante. Ter usado um broncodilatador e melhorado muito, ainda que em outras doenças o indivíduo possa ter algum grau de melhora, mas na asma ele fica louco de tão bom que fica. Tudo bem? Essa informação é muito importante. E em relação ao diagnóstico funcional, né? Para o diagnóstico funcional, nós vamos lançar mão basicamente da espirometria, mas tem outras opções. E a prova já passou por cima disso em algumas vezes. Né? A espirometria é o exame principal
para a gente conseguir definir, para nos ajudar a caracterizar melhor o diagnóstico de asma. O que a gente espera ver na espirometria é a presença de um distúrbio obstrutivo e com resposta ao bronquidilatador, respeitando aqueles critérios específicos, né, que a gente já conhece. A gente só tem que tomar um pequeno cuidado. O fato de o indivíduo não ter isso na espirometria, ou não ter nenhuma informação no diagnóstico funcional, não exclui o diagnóstico de asma, de maneira alguma. De maneira alguma. Isso pode nos ajudar se estiver presente, certo? Alguns indivíduos, principalmente aqueles com quadro mais brando, podem ter uma espirometria normal, ou às vezes ter só obstrução e não ter resposta ao bronquidilatador. Isso pode acontecer. Então, muito cuidado para não achar que todo asmático tem que ter isso. Não é verdade. Tudo bem? Então, a espirometria pode ajudar. Obviamente, se o indivíduo estiver muito desconfortável e a espirometria for normal, cara, procure outro diagnóstico, não deve ser asma, não. Certo? Podemos lançar mão de outros parâmetros, como o pico de fluxo respiratório. Um aparelho simples, o indivíduo pode levar para casa, e a gente pode, com esse aparelho, fazer a medida da variação desse parâmetro com o passar do tempo. O indivíduo sopra com todo o seu esforço, e a gente sente, observa o quanto que essa capacidade dele de soprar está mudando durante o dia ou durante as semanas. Se essa variação for muito grande, por exemplo, em 2 semanas variou mais que 20%, ele soprava 200 e agora está soprando 245, 250, aumentou mais que 20%, né, durante 2 semanas, a gente considera que teve uma resposta, uma variação muito grande do fluxo de ar, deve ter alguma doença influenciando o fechamento e abertura dos brônquios. A mesma coisa com o tratamento. Comecei a tratar de alguma forma, o indivíduo disse que está melhor, e eu faço essa medida e aumentou mais do que 15% do começo e no fim do tratamento, isso é indício de que teve resposta. Alguma intervenção fez ele melhorar. Porque normalmente a nossa via aérea, durante o dia, ela fecha e abre um pouquinho, mas nunca acima desses limites. Tudo bem? Tem um parâmetro que a gente pode lançar a mão. A prova de acesso direto de R1 não tem perguntado especificamente sobre esses limites, mas é importante lembrar que o pico de fluxo é um parâmetro importante. Muito usado na crise, na emergência, porque é de fácil avaliação. E na prática diária, quando a gente usa, é para o indivíduo monitorizar em casa. O teste que talvez seja o teste mais incisivo para o diagnóstico é esse último aqui. É o teste de broncoprovocação. Esse é o contrário da espirometria. Enquanto na espirometria a gente quer fazer o indivíduo ver se ele melhora quando dá o bronquidilatador, quer ver se o brônquio abre, nesse teste aqui, eu não vou dar um remédio para ajudar o indivíduo. Nesse teste, a gente dá veneno. Nesse teste, a gente dá uma substância para o indivíduo para tentar fazer o brônquio fechar. O que é o normal? É um brônquio de um indivíduo que não tem a doença só se fechar se receber muito desse veneno. Muito. No indivíduo asmático, basta receber doses pequenas para o brônquio se fechar. E é isso que a gente estuda com esse teste. Se a espirometria do indivíduo piorar mais que 20% com doses baixas, é sinal de que o teste foi positivo e que esse indivíduo deve ser asmático. Esse é o teste que tem melhor acurácia para o diagnóstico de asma. É o teste de broncoprovocação. A gente não faz muito no dia a dia porque ele também tem riscos. O indivíduo pode ter um broncoespasmo grave, né? E a gente não tem ele muito disponível no nosso dia a dia. E, na verdade, a justificativa é porque a gente geralmente consegue dar o diagnóstico com os dados clínicos e com a espirometria. Tudo bem? Mas muita atenção. O teste que tem maior acurácia para o diagnóstico é o teste de broncoprovocação. Tudo bem? Se vier normal é pouco provável, e se vier positivo é muito provável que tenha asma. Certo? Para a prática usamos pouco, porque pouco disponível e risco de efeitos adversos. Tudo bem? Por fim, quem ajuda um pouquinho a gente acaba ajudando mais no contexto da história é os dados de alergia. Isso não é obrigatório. Eu não preciso pedir teste alérgico para todo mundo que eu suspeito de asma, não. Mas numa situação de dúvida, nossa, será que isso é asma? Será que é outra doença? Às vezes documentar que o indivíduo tem alergia é interessante. E a gente pode fazer isso de várias formas, com a história, testes cutâneos, o prick teste, dosagem de IgE específica, né? São opções que a gente tem para definir o diagnóstico. Certo? Na prática, isso é muito fácil. Muito fácil. Fácil demais. Né? Mudando agora um pouquinho a cara do que a gente está vendo, olha só, uma imagem. Né? Isso aqui é uma imagem de uma paciente que tinha asma. Pelo menos ela chegou dizendo isso. Doutor, eu tenho asma. Tinha 1 ano e meio, 2 anos já de evolução e ninguém conseguia tratar a asma direito. Ninguém conseguia tratar a asma dessa paciente. Nada de conseguir controlar. E ela usando medicamentos inalatórios.
Ela tinha um pequeno detalhe que ela não conseguia fazer espirometria. Ela dizia que cansava, tossia e chiava o peito, disseram que era asma porque ela tinha alergia, mas ela não conseguia fazer espirometria. E essa era a radiografia de tórax. A radiografia de tórax não é um exame fundamental na asma, né? Mas esse caso é um caso que é muito emblemático para a gente lembrar um aspecto relevante do diagnóstico da asma. Muito emblemático. A radiografia tem que ser normal. E essa radiografia dessa paciente não era normal, não. Não era normal. Quando a gente aproxima um pouquinho mais da imagem, a gente consegue ver que dentro da traqueia, que era para ser um tubo preto, né, que a gente olha aqui de cima até aqui embaixo, existe uma pequena densidade dentro da traqueia. Essa densidade, vista a tomografia, ela realmente existia dentro da via aérea. Uma densidade de partes moles. Isso daqui era um tumor dentro da traqueia. Um tumor pediculado. Isso não era asma coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Esse tipo de situação é uma situação que lembra pra gente que ainda que a asma seja uma doença muito frequente de fácil diagnóstico, a gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha às vezes. Essa paciente, cara, estava tratando e não melhorava. Que coisa estranha. Que coisa estranha não melhorar. A gente tem que suspeitar que possa ser outra coisa. Ela não fez espirometria, mas se tivesse feito, a espirometria talvez mostrasse a obstrução e a gente talvez até achasse que fosse asma. Ainda que a espirometria possa ajudar a mostrar se há um tumor dentro da via aérea ou se é asma mesmo. Existem alguns parâmetros que podem nos ajudar nisso. Não aparece em prova, não é importante, mas isso pode ajudar. Mas o importante aqui é lembrar que o paciente não melhorou, tem alguma coisa errada. A asma é uma doença muito fácil de ser tratada. Muito fácil. Então o diagnóstico diferencial tem de ser considerado se as coisas não estiverem indo bem. Certo? Para quem não viu a imagem na radiografia, não fique estressado, não, fique não. Ninguém viu na época. Essa imagem só foi vista depois que a paciente fez a tomografia e que se conseguiu ver que tinha uma massa mesmo no interior da traqueia. Aí todo mundo pegou a radiografia, meu Deus, cadê? E estava lá mesmo essa imagem dentro da traqueia. Tudo bem? Essa lesão foi ressecada e a paciente está bem, não precisou de tratamento adjuvante, está bem até hoje. Tá? E sem usar remédio para asma. Certo? Então, muita atenção com o diagnóstico diferencial. Muita atenção. Na verdade, o diagnóstico diferencial da asma é amplo. E a gente não precisa ficar lendo aqui, não. Qualquer doença que dê dispneia, tosse, chiado, enfim, pode ser diagnóstico diferencial de asma. Lembre que a asma é uma doença muito comum. Então, a gente costuma pensar muito nela. Né? A gente não vai discutir cada um desses diagnósticos diferenciais, óbvio. Né? O que a gente tem que lembrar é de uma doença que muitas das vezes é confundida com asma, que é o principal diagnóstico diferencial da asma, que é esse aqui, ó. Papai Noel, né? Velhinho, de barba, Papai Noel, que fuma. A aula de asma tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Natal já passou, né? O cara fumando, aula de asma, cigarro na asma, que é isso? Tá errado, né? Tá errado não. Papai Noel pode ter asma sim, né? Não é porque é velhinho, não é porque fuma, né? Que não vai ter o diagnóstico de asma, não é isso. Mas quando a gente olha essa situação, a gente tem o hábito de dizer que o indivíduo não tem asma, de dizer que o indivíduo tem DPOC. Isso não está correto, apenas com a informação de ser Papai Noel que fuma. Né? Mas, de fato, a DPOC é a doença que mais se parece com a asma do dia a dia. E como é uma doença muito comum, a gente tem sempre de pensar um pouquinho nela. Sempre. Existe na medicina, dentro da pneumologia, uma corrente que considera que as doenças sejam muito parecidas. Hoje até se reconhece uma síndrome em que elas estão superpostas. O indivíduo tem um pouquinho de asma e um pouquinho de DPOC. E isso a gente vê por esse diagrama. Esse diagrama é um diagrama clássico na pneumologia e que mostra que a bronquite crônica, o enfisema de pulmão e a asma fazem parte de um mesmo espectro, um mesmo grupo de doenças, as doenças obstrutivas. Nem todo mundo que tem enfisema ou bronquite tem DPOC. Os que têm DPOC são os que estão dentro do círculo. E os que têm asma estão aqui embaixo. Né? Observe que os que têm a doença mesmo, os que têm a doença documentada, são aqueles que têm algum grau de obstrução. Né? Tem obstrução definida. E existe um grupo de pacientes aqui no meio que mesclam características de bronquite, enfisema e asma, ou de bronquite e asma, ou de enfisema e asma. As doenças são misturadas. Agora, bem no cantinho, né, bem aqui, existe uma informação muito interessante, que quanto mais a gente desce nesse gráfico, maior é a reversibilidade do quadro. Os pacientes com DPOC têm menos reversibilidade, enquanto os pacientes com asma têm mais reversibilidade. As doenças são parecidas,
E o grande diferencial entre elas é a reversibilidade. Esse é um aspecto muito importante, muito importante. Para fazer essa distinção entre as doenças, a gente pode recorrer a vários parâmetros, vários. Olha como é fácil. Na DPOC, a gente espera encontrar um quadro progressivo, o indivíduo vai piorando com o passar do tempo e geralmente tem o tabagismo na história da sua vida. Na asma, não. Na asma, a característica dos sintomas geralmente é de ser episódico. São sintomas que um dia aparecem, no outro não, pioram por isso, melhoram por aquilo outro. E geralmente o tabagismo não estará presente. Calma, não quer dizer que o indivíduo que tem asma não possa ter fumado. Pode. Fumar não protege de ter asma. Mas quando a gente encontra essas informações, a tendência é pensar um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá. Pode nos influenciar um pouco. Tudo bem? Além disso, o paciente com DPOC costuma ter obstrução na sua espirometria sem resposta ao bronquidilatador. Na maioria das vezes é isso que acontece. E na asma, na maioria das vezes, tem resposta. Isso é um dado fixo? Não. A gente pode ter DPOC com resposta à asma sem fim. Mas é uma informação que, quando foge um pouquinho disso, faz a gente pensar um pouquinho mais. O mesmo acontece em relação a tratamento. O paciente com asma melhora muito quando usa corticóide. O DPOC nem tanto, nem tanto. A gente também encontra diferenças nos exames complementares. Por exemplo, na imagem. Enquanto na asma a tendência é ter uma imagem normal, nos pacientes com DPOC a gente pode encontrar sinais de hiperinsuflação pulmonar, como discutido na aula de DPOC. Mais ainda em relação ao exame. Existe um exame que é um exame de luxo na pneumologia, o teste de capacidade de difusão de monóxido de carbono, que pode ajudar a fazer essa diferença. Esse teste é muito interessante. Sabe o que a gente faz? A gente lança a mão desse teste para tentar avaliar precocemente a alteração no sistema respiratório. Esse teste é um teste de luxo. É um teste que mostra alterações de trocas gasosas antes mesmo da doença estar dando as caras. O que a gente faz? A gente coloca o indivíduo para inalar monóxido de carbono. Não é para envenenar ele, não. A gente coloca para inalar porque o monóxido de carbono é um gás que tem uma afinidade elevadíssima com a hemoglobina. Significa que na hora que o indivíduo respira, que ele desce, chega lá no alvéolo, que passa a hemoglobina desfilando na frente dele, no vaso sanguíneo, ele se agarra à hemoglobina e não larga de jeito nenhum. Isso vai acontecer desde que ele consiga chegar lá até a hemoglobina. Né? Se ele conseguir atravessar as vias aéreas, chegar no alvéolo que está sadio, atravessar a membrana do alvéolo, atravessar a membrana do vaso, encontrar a hemoglobina e se ligar. Geralmente a gente espera que se a gente der 100 moléculas de monóxido de carbono para o indivíduo respirar, quase todas elas fiquem por lá. Elas têm que ficar por lá. Ele respira 100 e ficam as 100 aqui embaixo. Ele vai botar para fora muito pouco. Muito pouco. De regra, se aceita aí que o indivíduo bote para fora 15, perdão, quando se ele respirar 100, né, o normal é que fique por lá em torno de 90, 80 moléculas. A gente aceita que umas 20, 15 não fiquem por lá. Ou seja, quase todo o monóxido de carbono que o indivíduo normal inalar vai ficar lá dentro. Vai ficar porque vai se ligar a hemoglobina. O que acontece quando a gente tem uma doença respiratória? O monóxido de carbono não vai conseguir chegar lá, porque tem secreção, porque o bronco está fechado, porque tem uma pneumonia, enfim. Porque tem um coágulo no vaso e o sangue não está passando. Alguma coisa está acontecendo, mas o monóxido de carbono não chega até lá embaixo. O indivíduo respira 100 moléculas de monóxido de carbono e depois bota para fora 80, 90, 50, 100, porque ele não está conseguindo se ligar à hemoglobina. Isso é sinal que o monóxido de carbono não foi absorvido. Não foi absorvido. O monóxido de carbono voltou, porque não está acontecendo bem as trocas gasosas. Tem alguma doença. Isso acontece na DPOC, por exemplo. Na DPOC, logo no início da doença, a gente faz o teste, essa capacidade está reduzida. Parte do monóxido de carbono não vai conseguir se ligar à hemoglobina, porque as vias aéreas estão comprometidas. Tudo bem? Beleza, Fabrício, entendi. Na DPOC vai estar assim e na asma também. Não, senhor. Asma é uma das situações que fazem com que esse teste seja um falso negativo. A gente dá o monóxido de carbono, o indivíduo capta praticamente todo, como se fosse um indivíduo normal, e ele está muito ruim da asma. A asma não tem essa capacidade de reduzir tanto assim esse teste. Por quê? Muito fácil de entender. A asma é inflamação, não é? Inflamação é neovascularização. Lembra, né, que na inflamação a gente tem mais vaso sanguíneo, proliferação de vaso, tem muito fluxo sanguíneo? Bem, o que acontece? Na hora que o indivíduo inalar o monóxido de carbono,
quando ele inalar o monóxido o monóxido de carbono vai se ligar à hemoglobina que está na parede da via aérea, que está muito inflamada. Tem muito sangue nas vias aéreas do indivíduo. O monóxido de carbono não precisa nem chegar no alvéolo, não. Ele se liga à hemoglobina que está lá na via aérea. Então ele deixa de ser um teste bom. O paciente com asma está roubando, está enganando a gente. Então na asma o indivíduo está ruim, mas esse teste parece que está bom. Parece que ele está captando monóxido de carbono lá no alvéolo, e não é lá não, é na via aérea. Então a asma é uma situação que a capacidade de difusão pode vir normal. A outra, para a gente aproveitar que está discutindo isso, que a capacidade de difusão de monóxido de carbono pode ser normal, é na síndrome chamada hemorragia alveolar. Muito parecido com o que a gente discutiu na asma. O indivíduo tem sangue à disposição para se ligar ao monóxido de carbono. O que acontece na hemorragia alveolar? O indivíduo sangra para dentro do alvéolo. O sangue fica lá dentro. Na hora que a gente faz o teste que dá o monóxido de carbono, ele não vai precisar atravessar o alvéolo, chegar no vaso sanguíneo para se ligar à hemoglobina. Não, o sangue já está lá dentro do pulmão, lá dentro. Então ele vai se ligar com mais facilidade à hemoglobina. Então é uma outra situação que o indivíduo está muito ruim, cheio de infiltrados na radiografia, cheio de alterações, mas com esse teste normal. Tirando essas situações, as outras doenças todas fazem o teste ficar ruim. Tá? Então é um teste que pode ajudar nesse diagnóstico diferencial. Tudo bem? Olha como cai em prova. Diagnóstico de asma. Mulher, 46 anos, ex-fumante, realizou uma espirometria com prova broncodilatadora para investigar dispneia. Tosse recorrente que mostrou o seguinte resultado. Lembrando, o que a gente vê na espirometria? Primeira coisa a analisar na espirometria, relação VF1-CVF. Se tiver menor do que 0,7, tem obstrução, não tem conversa. Aqui deu 0,65 ou 65%. Né? Tem obstrução? Tem obstrução. Essa obstrução foi bem caracterizada? Foi. Olha só o VF1 do paciente, né? 1,5, 79%, um pouco abaixo do esperado, que geralmente é em torno de 80%. E depois que o paciente usou o broncodilatador, ele teve uma mudança. Antes era 1,5 de VF1, 1,5 litro, e depois que ele usou o broncodilatador foi para 1,850 litro. Aumentou 350 ml. Opa, resposta ao broncodilatador, foi mais que 200. Observe também que aumentou quase 20% do pré para o pós-broncodilatador. Uma melhora também significativa. A gente esperaria no mínimo 7%. Né? Então veio 20%, tem resposta ao broncodilatador. Então essa espirometria dessa paciente que tem dispneia e tosse mostra obstrução com resposta ao broncodilatador. O que pode ser isso? Cara, um monte de coisa. Mas o que é mais provável de uma paciente jovem, da 5ª década de vida, que fumou, mas fumou pouco tempo, né? Já até parou de fumar? O mais provável é que essa paciente que tem sintomas recorrentes, com uma espirometria com resposta ao broncodilatador, tenha o quê? Será que ela tem DPOC? Será que ela tem DPOC com hiperresponsividade? Será que ela tem bronquiolite? Não, o diagnóstico é de asma mesmo. A asma é a doença que mais frequentemente dá espirometria com obstrução e resposta ao broncodilatador. Isso afasta outra doença? Não, mas é o mais provável. Tá? Então encontrou na rua, ai, olha só, uma espirometria, que legal. Pegou o exame, tem obstrução com resposta ao broncodilatador? Opa, esse indivíduo deve ter asma. Certo? Então sempre que isso aparecer é o primeiro diagnóstico. Ah, pode ser DPOC? Até poderia, é estranho, porque a idade está muito precoce. Parou de fumar e tal, até poderia, mas o mais provável é ter asma. Tudo bem? Não pode titubear, não pode. Certo? Outra questão. Em relação à asma brônquica, lê as afirmativas a seguir. Tosse, dispneia e aperto no peito são sintomas clínicos frequentes. São os mais comuns da asma. Né? Segundo, a ocorrência de sibilo só se observa em casos mais graves. De jeito nenhum. O mais grave pode não ter e o mais leve pode ter. Sibilo não tem relação com gravidade da doença. Terceiro, os sintomas ocorrem e se agravam em um padrão sazonal, ou seja, um dia está bom, outro dia está ruim. Né? Beleza, isso é um dado importante mesmo na configuração dos sintomas da asma. E 4, a medida da função pulmonar, a espirometria, é útil somente na diferenciação com a DPOC. Não, senhor, pelo contrário, às vezes pode até não diferenciar, né? Porque a gente pode encontrar obstrução com ou sem resposta nas duas doenças. A espirometria é importante para caracterizar mesmo a asma e para dar uma ideia para a gente em relação ao estado da doença. Como a doença está influenciando o pulmão do indivíduo, se muito ou pouco. Se o exame tiver muito ou pouco alterado. Tudo bem? Então estão corretas as afirmativas 1 e 3, é só buscar, dentre as alternativas apresentadas, resposta certa, letra B.
Diagnóstico de asma é muito fácil. Responder questões sobre diagnóstico de asma é muito fácil. Falei no início, estamos vendo agora. Isso é muito simples. O que mais cai na prova, no entanto, nem é sobre isso daqui não. O que mais cai na prova é mais fácil de ser resolvido. O que mais aparece na prova é resolver a doença, tratar a doença. E não é difícil tratar a asma, não é difícil. A gente tem um monte de opção para fazer o tratamento. E sabe como é que a gente trata? Muito fácil. Existem coisas que a gente dá para todo mundo. Todos os pacientes têm que receber. Que são informações sobre a doença, educação em asma e usar broncodilatador se for preciso. Cansou, usa o broncodilatador. Isso é regra. Caramba, tenho dor de cabeça, uso um analgésico, tenho febre, uso um antitérmico. Quando eu cansar, eu tenho asma e tiver sintomas, eu vou usar um broncodilatador para aliviar o sintoma. Certo? Todos serão orientados em relação a isso. O resto dos remédios, o restante do tratamento, depende. A gente vai dar mais ou menos remédio dependendo da gravidade, da intensidade da doença. Tá? Vai desde corticoide até, às vezes, imunossupressor. Então, esses fármacos dependerão das manifestações que o indivíduo aparenta ter no dia a dia. Na prática, a gente tem remédio que envolve praticamente toda a fisiopatologia da doença. Já vimos que os broncodilatadores, por exemplo, abrem os brônquios, né, dilatam os brônquios, agem solar, tem pouca importância anti-inflamatória. Quem desinflama mesmo são os corticoides, que agem em vários pontos da fisiopatologia da doença. As cromonas são fármacos que impedem a degranulação dos mastócitos, agem especificamente ali. Os antileucotrienos, adivinha? Inibe a função dos leucotrienos. A anti-IgE bloqueia a ação da IgE. E existem agentes biológicos que são direcionados a outras interleucinas, outras citocinas inflamatórias. Esses são os fármacos que a gente usa com a ideia de tentar controlar a doença. Nesses próximos minutos, a gente vai lembrar alguns aspectos importantes sobre essas classes medicamentosas. Começando com uma que a gente se atrapalha pra caramba, que são os broncodilatadores. Na prática, a gente tem dois grupos de broncodilatador, né? Os beta-agonistas e os anticolinérgicos. Para a gente seguir essa discussão, não dá para seguir essa discussão sem lembrar de alguns aspectos da neurofisiologia. Coisa básica, banal, mas não dá. Como é a inervação das vias aéreas? Ora, como do sistema nervoso autônomo, como qualquer outra parte do organismo, a gente tem inervação simpática e parasimpática. O que o tônus simpático faz na via aérea? O tônus simpático ele é distribuído uniformemente pelas vias aéreas centrais e periféricas. O simpático, quando estimulado, ele promove broncodilatação. É isso que ele faz. Estimulou o simpático, ele broncodilata. Já o parasimpático é diferente. O parasimpático, quando ele for estimulado, quando o parasimpático for estimulado, ele vai promover broncoconstricção. Diferente do simpático também, o parasimpático ele costuma se concentrar mais nas vias aéreas centrais, nos seus receptores muscarínicos. Tá? O que a gente vai querer no indivíduo asmático? Ora, o que eu quero é estimular o simpático para dilatar o brônquio e, contrabalançando isso, eu quero desestimular o parasimpático, eu quero inibir o parasimpático. Eu vou usar um agente parasimpatolítico, por exemplo. Certo? Só com essa discussão, só com isso daqui, já dá para a gente aceitar definitivamente a ideia, que a gente às vezes reluta em aceitar, de que é muito melhor eu usar um remédio que seja ativo, um remédio que abra o brônquio, o simpatomimético, o beta-agonista, que usar um remédio que vai inibir alguma coisa. Sabe lá se vai conseguir inibir, sabe lá se ele vai conseguir gritar lá na via aérea. Então é muito melhor, é muito mais efetivo no broncoespasmo os simpatomiméticos, os beta-agonistas, que os parasimpatolíticos, os anticolinérgicos. Os principais fármacos para aliviar sintomas das doenças obstrutivas são os simpatomiméticos, são os beta-agonistas. Esqueça isso jamais, não. Esqueça jamais. Tudo bem? Quem são esses fármacos? O que eles fazem, né? O efeito principal dos beta-agonistas é broncodilatação, mas eles acabam ajudando em outras coisas. Facilitam a saída de secreção, a vazão de secreção, melhoram a performance muscular, porque o indivíduo fica mais confortável, melhoram a qualidade de vida do indivíduo. Né? E esses medicamentos, a gente tem várias maneiras de ofertar. E a ideia é preferir sempre a via inalatória, sempre, porque tem menos efeito adverso
e a gente consegue uma precocidade de efeito maior do que administrando por outra via. Então a via inalatória vai ser sempre a preferida, sempre, para usar esse tipo de medicamento. Tudo bem? Quem são esses fármacos? A gente tem dois grupos, os de ação curta e os de ação longa. Os de ação curta são fármacos que agem de 4 a 6 horas. E os principais representantes são o sabutamol e o fenoterol, Aerolim e Berotec. Os de ação longa agem por 12 horas e os principais representantes na asma são o formoterol e o salmeterol. Mais recentemente, a gente teve no mercado a disponibilização do vilanterol, que age por 24 horas. Mas ainda não tem sido tão utilizado assim. A gente acaba utilizando mais os outros, e esses são os que têm aparecido mais nas provas de residência, inclusive. Tá? Além desse aspecto, esses broncodilatadores eles têm uma outra característica. Eles também são diferentes em relação ao início de ação. Os broncodilatadores de ação curta eles começam a agir com 5 minutos depois que são usados por via inalatória. O aspecto interessante que já caiu em prova é que dos de ação longa, o formoterol ele também tem essa característica, ou seja, ele pode ser utilizado às vezes para aliviar a crise do paciente. Porque ele, além de durar muito tempo, ele começa a agir rapidinho. Os outros não. Os outros demoram para começar a agir. Tá? Demoram 30 minutos, 1 hora, enfim. Então não podem ser utilizados na crise. Isso já caiu em prova de residência. Tudo bem? Na prática, a gente tem usado esses broncodilatadores da seguinte maneira. Os de curta ação a gente usa para aliviar sintoma. Cansou, ele usa um de curta ação. E os de longa ação a gente tem oferecido para o paciente se a gente precisar aliviar o sintoma por um tempo mais prolongado. É mais para o tratamento de manutenção. Ainda que o formoterol tenha essa característica. Tá? Então, para aliviar sintomas são esses. Para ajudar no tratamento de manutenção são esses aqui de baixo. Tudo bem? Lembrando um aspecto muito importante, que é onde a gente vacila muitas vezes, que quando a gente for usar os de ação curta, que servem para aliviar sintoma, o cara está se acabando de cansaço. E eu quero aliviar sintoma, quando for utilizar esse fármaco, tem que usar na dose certa, cara. Tem que usar. Não pode ficar com medo do paciente ficar tremendo, ter palpitações. Esses são efeitos esperados até. Mas esses são fármacos seguros. Tem de usar a dose certa. Né? Se for no nebulímetro, 2 a 4 jatos. E se for em gotas da nebulização, dose de adulto, 10 a 20 gotas. Lembrando que na criança a dose recomendada é de 1 gota para cada 3 quilos. Né? No adulto, de 10 a 20 gotas. Tudo bem? Ai, Fabrício, mas não é porque não é contigo. Mas isso dá uma tremedeira, dá uma palpitação. Meu Deus, e o paciente já estava taquicárdico, eu fiquei com medo de usar. Não fique, não fique. Não fique, não. Sou eu que estou dizendo isso, não. A gente tem dados na literatura confirmando isso. Esse é um trabalho muito interessante, eu gosto muito de mostrar. É um trabalho de 2 pesquisadores uruguaios, que estudam muito asma, muito crise de asma, e mostraram que acontece um efeito muito interessante na sala de emergência. Eles pegaram alguns pacientes asmáticos e foram dando muito broncodilatador na sala de emergência, muito. Em 1 hora, eles deram doses elevadíssimas de broncodilatador, elevadíssimas. Quase 20 vezes o que a gente costuma dar. Muito remédio, né? Remédio demais. E o que eles viram, né? Dentro dessas horas de uso dos broncodilatadores? Eles queriam ver se o paciente melhorava mais, usando mais remédio. Isso não aconteceu. Não precisa, se desse mais remédio, não mudava muita coisa. Mas eles também ficaram de olho nos efeitos colaterais. Não teve nenhuma morte desse grupo aqui, nenhuma. E nenhum efeito colateral tão grave assim. Né? E o mais interessante foi o que eles viram com a frequência cardíaca desses pacientes. E eles colocaram isso num gráfico. Olha o que aconteceu. Aqui é um gráfico no eixo Y, mostra a variação da frequência cardíaca, não variou ou diminuiu, e para cima se ela aumentou. E aqui o que aconteceu conforme a dose do remédio. Olha que interessante. A frequência cardíaca não só não aumentou, como diminuiu com o passar do tempo. Cara pálida, como pode? Se eu tenho medo do remédio porque ele vai acabar com o meu coração e o indivíduo está diminuindo a frequência cardíaca. Sabe por que isso acontece? Porque quando o indivíduo tem uma crise de asma, a crise de asma em si, a asma em si faz o coração acelerar. A asma em si faz o indivíduo ficar taquicárdico. Por quê? Porque durante a crise é tanta hiperinsuflação, é tanto ar preso aqui dentro, que a pressão aqui dentro fica muito positiva.
E isso dificulta o retorno venoso. O sangue tem dificuldade de voltar para o coração. O coração precisa bater. Ele precisa bombear sangue. Não está chegando sangue. O que ele faz? Acelera. Para manter o débito cardíaco, como está voltando pouco sangue, o coração tem que acelerar. Ele começa a bater mais rápido porque tem pouco sangue lá, para tentar continuar bombeando sangue para o corpo. O aumento da frequência cardíaca acontece, vai ser maior quanto maior for a crise de asma. Na hora que a gente dá um remedinho, bronquidilatador, e alivia o fechamento dos brônquios, alivia a obstrução, o indivíduo bota o ar para fora, o sangue volta melhor para o coração e o coração começa a trabalhar aliviado, porque ele não está precisando mais ficar tão taquicárdico para bombear o sangue, porque agora o sangue está voltando, porque o pulmão murchou, certo? Então, na crise de asma, o indivíduo a tendência é que ele esteja taquicárdico mesmo, e tratar a asma faz com que o coração desacelere. Então, nada de achar que, por conta de taquicardia, não vou usar. Tem que usar, cara. Se não usar o beta-agonista, o paciente não vai evoluir bem. Não vai evoluir bem. Fabrício, mas, puxa vida, eu quero usar um anticolinérgico, cara. Tem aqui, eu vou usar. É só eu quebrar o sistema parasimpático com um anticolinérgico, está tudo resolvido. Tá não, cara, não tá não. Sabe por quê? Porque isso aqui funciona muito pouco, muito pouco. Nem sempre a gente vai conseguir inibir isso com broncoconstricção. Um dos aspectos que faz a gente entender isso é porque eles estão mais nas vias aéreas centrais e a asma é uma doença periférica. Esses remédios, eles são assim no dia a dia. O beta-agonista é bom disso aqui na asma. Anticolinérgico é bom disso aqui. É muito diferente. Muito diferente. Existem algumas situações que o anticolinérgico é um pouquinho melhor do que isso que ele é na asma. Que ele costuma ser assim, ó. Entendeu? Ele era assim na asma. Olha como é que ele vai ficar assim, em algumas situações. Ele ainda é pior que o beta-agonista, mas ele é um pouquinho melhor do que ele é na asma, ainda que seja pior que o beta-agonista. Que doenças são essas? DPOC. O paciente com DPOC responde um pouquinho melhor que o com asma ao anticolinérgico. E indivíduos que têm broncoespasmo por beta-bloqueador. Por que esses indivíduos costumam responder bem ao anticolinérgico? A razão é muito simples, e está nisso que a gente discutiu até agora. Talvez vocês não tenham parado para pensar isso ainda, mas beta-bloqueador a gente sempre pensa como causa de broncoespasmo, né? Mas o beta-bloqueador em si, coitado dele, toma tanto tapa no dia a dia, né? A gente não queria usar no diabetes, não queria usar no infarto, não usa mais para tratar pressão alta como usava antes. Coitado, né? Ele é tão relegado a segundo plano. E na asma a gente coloca a culpa no cartório para ele e nem sempre ele é culpado. O que o beta-bloqueador faz? Bloqueia o sistema simpático, certo? Ele diminui o tônus simpático. Tudo bem. O simpático faz o brônquio se dilatar. Se eu bloqueio o sistema simpático, o que vai acontecer no asmático? Ele vai ter crise? Não. Ele só não vai ter mais a dilatação do sistema simpático. Mas não vai fechar o brônquio. O beta-bloqueador ele não é um veneno, não é tomar e o brônquio vai fechar porque o remédio fez ele fechar. Não. O que o beta-bloqueador faz é anular o sistema simpático do paciente asmático. Anula. E aí qual é o problema? É que tudo na nossa vida é simpático versus parasimpático. Se esse indivíduo asmático que acabou de perder o sistema simpático porque está usando o beta-bloqueador, tiver uma intensa resposta parasimpática, se o tônus do sistema parasimpático estiver aumentado nesse indivíduo, se isso acontecer, ele vai ter broncoespasmo. Vai ter. Porque ele deixou de ter a proteção do sistema simpático. Esse indivíduo que tem broncoespasmo quando usa beta-bloqueador, a informação que ele dá para a gente é assim: ei, doutor, o meu sistema parasimpático ele é muito importante na minha asma, sabia? É isso que ele está dizendo. E isso nem sempre é verdade para todo mundo, mas para esses indivíduos aqui é. Eles têm um sistema parasimpático muito envolvido na asma. Quando a gente dá esse remedinho aqui, a gente acaba fazendo eles melhorarem mais. Então esses pacientes respondem também um pouquinho mais ao anticolinérgico que os demais. Tudo bem? Por quê? Porque o anticolinérgico, o sistema parasimpático está mais ativo. Bloqueei o simpático, ele teve crise. Nem todo mundo que usa beta-bloqueador e tem asma vai ter crise. Esses serão só alguns. Esses que estão com o sistema parasimpático ativado. E aí a gente usa o remédio e o indivíduo melhora. Na asma, a gente tem usado apenas o broncodilatador de ação curta. O tiotrópio, que é o de ação prolongada, que a gente usa na DPOC, ele já mostrou algum benefício em alguns indivíduos asmáticos, mas não está incorporado tanto na nossa rotina. Então, por isso a gente usa o de ação curta,
que se inicia em cerca de 1 hora, olha que coisa, não quis dar o Berotec, vou dar só o Atrovente. Cara, não faça isso, demora para agir, 1 hora para agir. E dura cerca de 4 horas. Erro que a gente comete, a gente prescreve errado. O certo é 20 a 40 gotas. Nunca menos que 20, nunca mais que 40. Nunca. Se der mais do que 40, a solução fica muito diluída. Isso pode aumentar o broncoespasmo. Fica muito hipotônica. E se der menos que 20, pode acontecer um efeito paradoxal com o anticolinérgico. Olha que coisa, efeito paradoxal. Para entender isso, olha essa figurinha aqui. Isso aqui é um exemplo esquemático do sistema, do sistema parasimpático. Né? Aqui o gânglio parasimpático, aqui está o nervo pós-ganglionar, a região do nervo pós-ganglionar, a musculatura lisa, a musculatura efetora. Né? E aqui estaria o nervo pré-ganglionar. Né? Então aqui para a gente entender, o indivíduo tem os receptores do tipo M1 e do tipo M3, que são receptores que estimulam o sistema parasimpático, e tem os receptores M2, que são receptores que inibem o sistema parasimpático, que dão feedback negativo. Tá? A acetilcolina se liga a todos esses receptores. Quanto mais acetilcolina nos receptores M2, menos o sistema parasimpático vai ser ativado. Tá? Quanto mais nos receptores M1 e M3, mais o sistema vai funcionar, o tônus vai ficar equilibrado. O que acontece quando a gente dá um anticolinérgico para o indivíduo? A primeira quantidade que ele recebe de anticolinérgico, ninguém sabe muito bem porquê, mas o primeiro local que ele se liga, acompanha aqui na tela comigo, né? Ele vai se ligar exatamente ao receptor M2. Exatamente ao receptor que faz o feedback negativo. O receptor que ajuda a diminuir o tônus parasimpático. Na hora que ele faz isso, que ele bloqueia esse receptor, o tônus parasimpático aumenta. Então, se a gente der um cheirinho só de anticolinérgico para o indivíduo, um cheirinho só, ele paradoxalmente aumenta o tônus daquele sistema. Aumenta o tônus. Paradoxalmente. Se a gente der doses verdadeiras, doses maiores, aí não. Ele se liga ao M2, mas se liga também aos receptores M1 e M3. E aí a gente vai ter a redução do tônus parasimpático. Se usar menos de 20 gotas, a gente tem risco de aumentar o broncoespasmo. Por quê? Porque ele vai se ligar muito ao receptor M2, aumentando o tônus parasimpático. Por isso, a dose tem que ser de 20 a 40 gotas. Tudo bem? Nunca menos que 20, nunca mais do que 40. Certo? E nunca desprezem o beta-agonista. Nunca. Nunca mesmo. Certo? Tudo bem. Falamos dos broncodilatadores, são importantes para aliviar sintoma. Quem trata mesmo é isso aqui? Corticoide. O corticoide é que altera a síntese proteica em nível celular, ou nuclear, que altera a transcrição de uma série de proteínas inflamatórias, que são o cerne da asma. O cerne da asma. O corticoide, ele age em vários pontos da inflamação e é quem mudou radicalmente a história da asma. Há 40, 50 anos atrás, quando a gente começou a tratar a asma como doença inflamatória, tudo mudou dentro da asma. Tudo mudou. Ainda que sejam fármacos importantes, o corticoide traz muito efeito colateral. Então a gente não vai ficar usando corticoide sistêmico, intravenoso ou oral. Né? A gente vai dar preferência aos inalatórios. São fármacos que a gente, como eles agem topicamente, a gente dá uma dose muito baixinha, que tem menos efeito colateral e são muito mais efetivos cronicamente. Né? Tem um índice terapêutico bom, ou seja, tem pouco efeito colateral, do que usar um corticoide sistêmico. Tudo bem? Esses são os principais que a gente utiliza no dia a dia, dentre os corticoides inalatórios. E um ponto muito importante para valorizar isso são os efeitos colaterais. Tá? São vários que podem acontecer com o uso dos corticoides, que vão de candidíase oral até alteração de crescimento em criança, mas isso vai ser pior a proporção que a gente use mais oral em detrimento do inalatório. O inalatório que a gente pode ver às vezes é a candidíase oral. E por isso é muito importante orientar o indivíduo, olha só, prova prática, depois de usar a bombinha, o seu dispositivo, enfim, fazer uma higiene oral para tentar diminuir o risco da candidíase oral. Tudo bem? Como que a gente vai definir a dose do corticoide inalatório? Ai, Fabrício, precisa disso? Precisa para a prova? Algumas instituições têm perguntado alguma outra informação sobre dose. Então é importante saber alguma coisa sobre dose dos corticoides. Quem já frequentou um ambulatório de asma por muito tempo conhece, né? Porque não é difícil. Para quem não tem essa experiência, a gente vai facilitar, né? E facilitar de acordo com o que a prova vem apresentando. O que a prova geralmente
A cobra, primeiro usa mais os corticoides que são mais comuns. E geralmente o que a prova quer saber é se a gente conhece a dose máxima, aquela dose assim que não dá para aumentar mais. Então, se tiver que saber alguma coisa, não esqueçam disso daqui. As doses máximas dos 3 principais corticoides inalatórios. O principal que a gente mais usa no dia a dia, que é mais utilizado no mundo inteiro, é a budesonida. Ela tem uma potência intermediária entre a fluticasona e a beclometasona. A fluticasona é muito potente, por isso a dose dela de 1000 microgramas equivale a uma dose de 1.600 da budesonida, que tem uma potência intermediária, ou seja, eu tenho que dar mais budesonida para ter o mesmo efeito da fluticasona, e equivale ao dobro da potência da beclometasona. A beclometasona eu tenho que dar o dobro da dose para ter o mesmo efeito da fluticasona. Essas são as doses máximas dos 3 principais corticoides inalatórios. Se for aparecer dose, vai ser isso aqui. Saber, o examinador vai dizer, olha, o paciente já está usando 1.600 de budesonida. O que ele está querendo informar para a gente? Ei, cara, não dá para aumentar mais não. Tá? Então, conhecer as doses máximas é importante. Ah, eu não preciso saber as outras? Não. Porque se tu souberes que dá para aumentar ainda, vai querer aumentar. Tá bom? Então, é importante conhecer a dose máxima. Daqui não dá para passar. Não dá para passar porque não vai ter mais benefício no tratamento do indivíduo. Tudo bem? Corticoide ajuda muito o fármaco central no tratamento da asma, fármaco central. Mas a gente tem outras opções, né? Eu vou desaparecer aqui agora para a gente olhar o que acontece com essa outra classe farmacológica, antileucotrienos. Esse daqui, quando começou a ser utilizado no mundo, surgiu como uma coqueluche. Né? Cara, vamos conseguir controlar a asma. Vamos inibir a ação de uma substância central na fisiopatologia da doença, que são os leucotrienos. Bobeira, isso não acontece não. No dia a dia, metade dos pacientes respondem bem ao antileucotrieno, o resto não responde nada. Não responde nada. Pode nos ajudar às vezes, mas não é um fármaco que resolveu o nosso problema, não. Como é que ele age? Essa é a via de degradação do ácido araquidônico, né? A cascata inflamatória tradicional, e a gente tem 2 possibilidades. Ele pode ser degradado pela ciclooxigenase, nas prostaglandinas, ou na lipooxigenase, que vai gerar os leucotrienos. A maioria dos processos inflamatórios do nosso dia a dia promove a formação de prostaglandinas. Bateu, caiu, bateu, machucou, enfim, né? Inflamou prostaglandinas. Então, a maioria das vezes o processo inflamatório segue para o lado da ciclooxigenase. No entanto, nas doenças alérgicas, o importante são os leucotrienos, é a via da lipooxigenase. E quando a gente leva a inflamação para esse lado, a gente pode produzir leucotrienos que estimulam os eosinófilos, olha só, asma, rinite, né? Eosinófilo, ou produzir leucotrienos que vão dar origem vão estimular linfócitos, né? Neutrófilos, perdão. Isso é importante para infecções, enfim. Olha que o braço do lado do linfócito, no algoritmo, o braço é muito maior, porque no dia a dia a gente leva muito mais ácido araquidônico para esse lado do que para o outro. Imagine se a gente levasse muito para o lado do eosinófilo. Ia ter asmático a doideira por aí. Né? Ia ter muita gente com manifestações inflamatórias alérgicas por ter muito estímulo de eosinófilo. Mas isso não é verdade. Na maioria das vezes a gente produz mais neutrófilo. Quer dizer, o leucotrieno que estimula os neutrófilos. Tudo bem? O que tem a ver em relação aos antileucotrienos? Lembrar disso daqui. Um aspecto muito emblemático. Quando a gente usa um anti-inflamatório não hormonal, diclofenaco, meloxicam, enfim, tenoxicam, ele bloqueia a ciclooxigenase. Ele faz com que todo o ácido araquidônico seja direcionado para a via dos leucotrienos. Meu Deus! Quer dizer que eu vou ter asma? Não, cara, você não vai ter. Por quê? Porque o ácido araquidônico vem para cá, mas o braço dos leucotrienos, dos neutrófilos, é maior. Então, não, você não vai ter asma. Não vai ter, não. No entanto, tem um pequeno detalhe. Existem uns indivíduos que, sei lá por quê, nascem com uma enzima que converte os dihidroxileucotrienos em cistenil-leucotrienos. Leva o ácido araquidônico de um lado para o outro. E esses indivíduos acabam produzindo muito leucotrieno que estimula os eosinófilos. Sabe quem são esses indivíduos? Sabe quem são? A literatura sabe. São indivíduos que têm asma e polipose nasal. Esses indivíduos que têm asma e polipose
geralmente tem essa enzima. Quando usam um anti-inflamatório, eles acabam desenvolvendo os sintomas da asma ou piorando a asma, o que é chamado de tríade de Santer. Olha que legal, ficou bacana, né? Então a tríade de Santer é um indivíduo que tem asma, polipose nasal e que piora da asma quando toma um anti-inflamatório. Por quê? Ele inibe a ciclooxigenase e leva todo o ácido araquidônico para cá. Ao invés de estimular neutrófilo, vai estimular eosinófilo, porque esse indivíduo com polipose tem essa enzima. Gostou? Bacana, né? Então, antileucotrieno. Esse indivíduo aqui, com essa maldita tríade de Santer, se usar um antileucotrieno, cara, ele vai só te chamar de meu herói. Vai só te chamar de meu herói. Essa é a situação em que mais o antileucotrieno ajuda. É essa daqui. Porque a gente vai inibir a função dos leucotrienos que estimulam os eosinófilos. Esse indivíduo sofre pra caramba com leucotrieno. Tudo bem? Mas existem outras situações que usar um antileucotrieno é interessante. Existem pacientes que podem se beneficiar, como aqueles que têm broncoespasmo induzido por exercício. É um dos fármacos que a gente pode lançar mão nessa situação, né? E outra situação são as crianças. Os pediatras acabam usando muito para tentar não usar muito corticoide inalatório. Um senão dos antileucotrienos que foi aventado na literatura, ainda hoje é discutível, é um número maior de casos de uma vasculite, a angite de Churg-Strauss, que foi visto no início do uso desses fármacos. Por muito tempo se achou, ainda se discute isso, que talvez o fármaco cause a angite de Churg-Strauss. Mas, na verdade, a maioria dos pesquisadores acredita que não. A maioria dos pesquisadores acha que isso apareceu por acaso. É mais ou menos assim. O Churg-Strauss é uma vasculite que tem como principal manifestação a asma. Olha que coisa! Ela se manifesta como asma. O indivíduo parece um asmático. Antes de manifestar a vasculite, ele fica tendo crises de asma, os exames compatíveis, melhora com o tratamento, enfim. Então, o que os autores entenderam? Que era mais ou menos assim, o cara está aqui, doutor, eu sou asmático, meu filho, você é asmático, tome aqui o seu corticoide inalatório, poxa, doutor, melhorei, estou bacanão da minha asma, estou ótimo, sou asmático, doutor. Eu sei, você é asmático, você está tomando seu corticoide, né? Tudo bem. Um belo dia, o doutor fala, cara, você que é asmático, que está tomando seu corticoide, que está muito bem, cara, saiu um remédio agora que vai resolver a sua vida. É um comprimido, você vai ficar ótimo. Ótimo mesmo. Esse comprimido se chama antileucotrieno. Nossa, doutor, eu mesmo quero tomar. Aí o cara começa a tomar e para de tomar o corticoide dele. Para de tomar. Sabe o que acontece? Ele não tinha asma coisa nenhuma. Ele tinha essa maldita Churg-Strauss que não tinha dado as caras ainda. E que estava mais ou menos controlada, porque como uma vasculite, estava respondendo bem aquele corticoide. Olha, o corticoide que era para tratar a asma estava tratando a vasculite. Na hora que tirou o corticoide, que ele começou a tomar o antileucotrieno, ferrou tudo. A vasculite saiu de controle. Aí ele volta lá no médico, doutor, aquela asma, eu acho que não é asma não, olha como eu tô. E aí o doutor diz, meu Deus, você está com angite de Churg-Strauss, é uma vasculite, e eu acho que foi o antileucotrieno que causou. Não foi não, é porque ele parou de tomar o corticoide. Então, hoje se acredita que talvez essa seja a principal explicação. E a gente tem usado o fármaco sem restrição. Tudo bem? Então, lembrar das situações que vale a pena. Tríade de Santer, broncoespasmo por exercício e nas crianças. Essas situações a gente valoriza no antileucotrieno. Certo? Chegou a hora do lago negro da força na pneumologia. Xantina, teofilina, aminofilina, bamifilina. Meu Deus, meu Deus. Isso é muito ruim. Isso não é primeira escolha para nada. Geralmente, quando aparece na prova, é a resposta errada. Xantina é um fármaco que não nos ajuda muito no dia a dia. Não é diferente na asma. Já gastei muito tempo falando dela, não vou falar mais para a gente não ficar pensando nisso. Xantina tem muito efeito colateral e ajuda pouco. Esqueça. Jamais será a resposta certa, a não ser se estiver perguntando qual é a errada. Tudo bem? O mesmo vale para esse remédio aqui, cromona. Cromona estabiliza mastócito, impede que o mastócito libere seus mediadores. É isso que ela faz. Ajuda principalmente naquela fase inicial, na fase aguda da asma. Esse remédio a gente não encontra mais na farmácia. Se for lá e falar assim, ei farmacêutico, me dê uma cromona, ele vai falar, sua mãe. Esse remédio não tem mais lá. É difícil encontrar. Né? A gente não usa na prática. Mas ele está aqui nessa aula. Por quê? Porque existem algumas provas, como a prova do SUS de São Paulo, que de vez em quando bota esse maldito remédio lá. E sabe por que bota? Porque alguns livros colocam que esse remédio é a melhor escolha para o broncoespasmo induzido por exercício.
que é aquele broncoespasmo que aparece no final da atividade física. De fato ele era, mas a gente começou a ter outras opções, como o antileucotrieno, como usar um broncodilatador antes da atividade física, né? São opções melhores que esse remédio, que a gente nem encontra na farmácia. Então hoje ele não é a melhor escolha para essa situação. Mas a gente tem que ficar atento, porque se aparecer na prova, pode ser que isso que o examinador queira que a gente marque. Tudo bem? Ai, Fabrício, mas e se ele botar todos lá, qual que eu vou marcar? Ele não vai fazer isso, porque ninguém comparou um remédio com o outro na literatura. Tá bom? Então fique sossegado. Certo? Muito bom. Então, aqueles medicamentos que nós vimos anteriormente não valem de nada. A gente estava indo numa crescente, vendo coisas mais sofisticadas e vimos coisas que não valem de nada, para agora ver coisa boa mesmo também. Esse fármaco, o omalizumab, é um fármaco anti-IgE. Ele se liga à IgE, impede que a IgE se ligue às células efetoras, né? Forma imunocomplexos que vão ser eliminados pelo sistema retículo endotelial. Esse remédio é um remédio muito sofisticado e que a gente só vai usar em situações de exceção. Só vai usar naqueles indivíduos que estão já com todas as opções medicamentosas e não controlam. A asma é muito, muito grave. E mais ainda, tem que ter atopia. Tem que ter atopia. Se o indivíduo não tiver IgE circulando, não vale a pena usar. Tem que ter IgE. Tá? Então, se o indivíduo não tiver manifestações atópicas, não vale. Para criança não dá para usar ainda, para qualquer faixa etária. O indivíduo tem que ter asma grave, não adianta não estar tratando e querer usar só isso daqui, e tem que ter IgE. É assim que o remédio vai ser efetivo. Tá? Não pode ser nem pouca IgE, nem IgE demais. Porque se a gente der para um indivíduo com IgE demais, existe um medo que esse indivíduo possa ter, por exemplo, doença por depósito de imunocomplexo. A gente vai criar tanto complexo imune, né, que será que o rim vai dar conta de eliminar? Será que isso não vai gerar doença renal? Então existe uma preocupação em termos de segurança, se o indivíduo tiver mais de 700 de IgE. Tudo bem? Então não pode ser nem pouco, nem IgE demais. Tá certo? Então esse é um anti-IgE, o omalizumab. Veja que são muitas classes medicamentosas que a gente pode lançar a mão na asma. E a gente tem que organizar um pouquinho o pensamento. Como que eu vou tratar um paciente asmático? O que eu vou fazer? Acabou de chegar. Ei, doutor, e aí? Me trata aí, cara, por favor. O que eu vou fazer para resolver a asma desse indivíduo? Como alinhar tudo isso? Isso é muito fácil. Muito fácil. Antes a gente complicava na pneumologia, mas agora descomplicou muito. Muito. Já tem uns anos que está muito descomplicado. Tudo vai depender de como está o controle da asma do indivíduo. Está bem controlado ou mal controlada? Depende disso. Depende disso. Se o indivíduo chega e fala assim, doutor, eu sou asmático. Aí eu falei, que legal, é asmático. Como é que você está? Estou bem, doutor. Estou bem. E você está tomando algum remédio? Não, não estou. Cara, time que está ganhando não se mexe. Se a doença do indivíduo está controlada, só porque ele tem asma eu vou fazer alguma coisa? Não, está controlada a doença. Não preciso fazer nada. Doutor, eu estou bem sim, mas eu uso esse remédio. Então continue, sei lá. Né? Doutor, eu não estou nada bem, eu não estou tomando remédio nenhum, então vai ter que tomar. Então é isso que a gente faz em relação à asma, definir se está controlada ou não. E para isso existem critérios. Ai meu Deus, critério, calma. São critérios que são fáceis de ser entendidos no dia a dia. Uma prova não costuma pegar as minúcias desse critério. O examinador vai mostrar para a gente qual é a ideia que ele quer. Se lendo o enunciado, a gente vai saber se ele quer dizer que o indivíduo está bem controlado ou mal controlado. Quais são os parâmetros que a gente usa? Sintomas diurnos, noturnos, a quantidade de broncodilatador que o paciente usa, a limitação de atividade e como está a prova de função. O indivíduo que canse, por exemplo, menos que 2 vezes por semana ou até 2 vezes, dá para dizer que é controlado. Poxa, cara, o indivíduo tem asma. A asma vai ter sintoma quase que o tempo todo, está lá a doença. Ele tem direito de ter sintoma diurno. Doutor, eu tossi 8 horas da manhã de ontem e antes de há 1 semana atrás também. Poxa, isso não quer dizer que a doença está mal controlada. Dá para tolerar. Ele tem uma doença. Não precisa ser perfeito. Né? Então a gente tolera até 2 dias de sintoma. A mesma coisa, um raciocínio parecido, a gente vai ter para o broncodilatador. Ora, ele teve sintoma, ele usou o broncodilatador. Até 2 vezes, tá, dá para tolerar. Mais do que 2 vezes, aí já é diferente. Provavelmente a doença não está controlada, não. Certo? Sintoma noturno é diferente. Caramba, eu durmo feito uma pedra. Para eu acordar tem que ser uma coisa muito intensa. Então o indivíduo que acorda à noite com falta de ar é porque ele tá realmente muito sintomático. Aí não pode ter nenhum. Se tiver algum, já é ruim. A mesma coisa vale para a limitação de atividade. Não consegue fazer alguma coisa? Deve ser muito sintoma. Tudo bem?
E a espirometria, o que a gente espera é que esteja normal. Se estiver alterada, a gente já joga no parcialmente controlado. Certo? Veja que o indivíduo pode estar controlado ou não. A gente divide ainda em 2 grupos, mas na prática isso não faz diferença. Na prática, a gente considera que o ideal é que o indivíduo esteja controlado. Se ele estiver parcialmente ou não controlado, que é quando tem muito desses critérios, para a gente é a mesma coisa. Então, para as provas, se preocupem só em dizer se está controlado. Se não tiver, se for parcialmente ou não controlado, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Que a ideia é assim. Não está bem, a gente tem que fazer alguma coisa. Se o indivíduo estiver aqui ou aqui, alguma coisa tem que ser feita. Se ele estiver controladinho, a gente pode até tirar remédio, ou então deixar desse jeito. O time que está ganhando não se mexe. Tudo bem? E aí a gente vai conduzir o indivíduo conforme algumas etapas, alguns degraus. Menos remédio para quem está bem e mais remédio para quem não estiver bem. Existem algumas etapas, alguns degraus. Né? Para todos os indivíduos a gente vai sempre educar e dar bronquidilatador de curta ação se precisar. Cansou, usa o bronquidilatador para aliviar. Todos. Todos. O indivíduo na etapa 1, ele está usando só isso daqui. Só isso. Ele chega e fala, doutor, eu estou bem, estou usando só minha bombinha para aliviar meu sintoma, usei uma vez no último mês e eu estou bem. Eu sei que eu estou controlado, porque eu assisti a aula de asma e eu sei. O que a gente vai fazer? Nada. Ele vai continuar na etapa 1, só com isso daqui. Agora, se ele volta dizendo que não está bem, a gente pode colocar o indivíduo na etapa 2. A etapa 2 é dar corticoide, que é o fármaco fundamental no tratamento da asma. Não dá para tratar a asma não controlada sem corticoide inalatório. Uma opção que a gente pode lançar a mão nas crianças é o antileucotrieno, mas a preferência é sempre pelo corticoide inalatório. Não está bem ainda, a gente vai dar mais remédio, e aí a gente dá um broncodilatador de longa ação. Associa ao corticoide inalatório. Ou pode dar uma dose mais alta do corticoide inalatório com ou sem outro remédio. Enfim, opções que a gente tem. A mais seguida é associar o corticoide ao broncodilatador. Ainda assim não está bem, dá mais remédio. Aumenta a dose do corticoide, enfim. Vou ofertando mais coisas. Não está bem, vai aumentando até chegar no omalizumab, até chegar em corticoide sistêmico diariamente, enfim. Proporção que a doença não estivesse controlando, a gente vai dando mais remédio. Tudo bem? Fácil assim. Aí o indivíduo está tratando por 2, 3 meses, volta e diz, doutor, melhorei, estou ótimo, estou ótimo. O que a gente vai fazer? A gente pode diminuir a etapa. Pode diminuir. Certo? Não existe ainda uma definição muito clara de quando diminuir ou não. A gente tem aceitado esse período de 2 a 3 meses. Está tudo bem? Considere diminuir a dose dos remédios. Certo? No início do tratamento, quando a gente vai começar a dar remédio para o paciente com asma, a gente pode começar na etapa 2, não está errado. Mas alguns grupos, a maioria, prefere começar na etapa 3. Prefere começar aqui, considerando que a maioria dos pacientes asmáticos talvez esteja nessa fase. Aqui no meio dessa escadaria, é mais fácil se a gente precisar aumentar e é mais fácil se precisar diminuir a dose de remédio. Então a maioria dos grupos prefere a etapa 3, mas não é errado começar na etapa 2. Tudo bem? Se o indivíduo estiver melhorando, a gente diminui a etapa. Se ele estiver piorando, a gente vai aumentar a etapa. Certo? Só tem um pequeno detalhe. Toda vez que o indivíduo voltar e falar assim, ei doutor, eu não estou melhorando. Não, eu piorei. Aí a gente vai dizer assim, já sei, vou passar para a próxima etapa. Calma. Antes de passar para a próxima etapa, a gente tem que fazer uma perguntinha. Por que a doença não está bem controlada? O que aconteceu para a doença não ficar controlada? E a gente tem que buscar alguns pontos específicos. Por exemplo, será que o indivíduo tem rinocinusite? Será que ele tem refluxo, que são situações que podem piorar a asma? Se tiver, tem que tratar isso aqui. Não adianta só aumentar a etapa do tratamento, não. Será que ele continua exposto ao ácaro? Será que ele está usando beta-bloqueador ou inibidor de ECA, que pode dar tosse e pode descompensar a asma? Ou será que ele está usando erradamente os medicamentos inalatórios? Será que alguma dessas coisas está acontecendo? Usar incorretamente medicamento inalatório é muito comum nos indivíduos asmáticos. Muito comum. Então a gente tem que buscar esses fatores e se eles estiverem ausentes, aí sim eu vou só aumentar a dose de remédio. Às vezes a gente pode estar diante até da asma de difícil controle. Tem alguns critérios, a gente não precisa ver isso daqui, depois é interessante ler para entender o que é, mas são pacientes que, mesmo com muito remédio, continuam sintomáticos. Felizmente, esses são raros. A maioria das vezes a gente resolve a asma com muita facilidade. Muita facilidade. Tudo bem?
Agora, tenha sempre atenção em dobro para o grande fantasma do tratamento da asma, que é não saber usar direito o remédio. E é a gente que atrapalha. Olha a infinidade de dispositivos que tem. Cada um usa de um jeito diferente. Né? No material de vocês tem uma descrição sobre o uso de cada um desses dispositivos. Né? É importante até saber para a prova prática os dois principais, como usar o nebulímetro e como usar o aerolyzer, que a gente coloca a cápsula aqui dentro, fura a cápsula e o indivíduo aspira. Né? Então é muito importante checar e rechecar. Muita atenção com isso daqui para a prova prática. Tá? Muita atenção. Ensinar o examinador a como usar o dispositivo é muito importante mesmo. Tudo bem? Muita atenção para alguns grupos específicos na asma. Os idosos, cuidado com o diagnóstico diferencial. Cuidado. Idoso pode ter asma? Pode. 90 anos de idade, nunca teve, pode ter? Pode. Que azar nada, que sorte que ele não teve no resto da vida. Ele pode ter em qualquer faixa etária, isso pode acontecer. Mas a gente tem que ter atenção com o diagnóstico diferencial. Insuficiência cardíaca, DPOC, enfim, muito cuidado. Tudo bem? E um outro grupo que a gente tem que ter um cuidado redobrado é com as grávidas. Com as grávidas acontece uma situação interessante. 1/3 das grávidas acaba tendo melhora durante a gravidez da asma. 1/3 piora e 1/3 fica do jeito que estava. Isso é uma regra dos terços da gravidez. Né? Isso é interessante para tirar onda na hora da visita. Apareceu uma grávida com asma, professor, eu queria falar, porque as asmáticas grávidas, elas podem sofrer muito com a doença. Na literatura dizem que 1/3 isso, 1/3 aquilo, todo mundo vai olhar, como ele sabe, né? Uma regrinha muito fácil de se lembrar, não esquece jamais. Mas o mais interessante em relação à asma na gravidez, o mais legal, é que, felizmente, Deus ajudou o pneumologista e a grávida, porque a gente não tem restrição de usar os medicamentos rotineiros que a gente usa para tratar. Os corticoides que a gente usa, os bronquidilatadores que usa, não tem restrição. Então a gente trata como um indivíduo não grávido. Tudo bem? Então muita atenção, não vamos mudar o tratamento porque a paciente está grávida e tem que tratar bem a asma. Certo? Como que a asma cai na prova? Fácil. Olha como é fácil. Olha como é fácil. A medicação de maior potência bronquidilatadora na crise de asma é o quê, cara? Para broncodilatar, eu vou usar um broncodilatador. Né? Um broncodilatador pode ser um beta-agonista ou um anticolinérgico. O beta-agonista é que dilata, o anticolinérgico ele inibe o fechamento. Quem que age melhor? Sempre o beta-agonista. Anticolinérgico não, xantina, brincadeira, Deus livre. Beta-agonista de ação rápida, que é a resposta certa, né? Ou tiotrópio ou sulfato de magnésio, que é uma opção que às vezes se pode usar na crise, mas tem uma potência muito discreta broncodilatadora. Resposta certa, beta-agonista de curta duração. Sempre ele, insisto nele. Tudo bem? Outra questão. São afirmações verdadeiras relacionadas à asma, exceto sintomas 2 vezes na semana ou menos, sem despertares noturnos e sem limitações das atividades, pode ser considerado um quadro de asma controlada. Perfeito. Perfeito. Até 2 semanas a gente tolera. B. Os espaçadores reduzem a biodisponibilidade sistêmica e efeitos adversos dos corticoides inalatórios. Né? Os espaçadores, quando o indivíduo usa o espaçador, o objetivo do espaçador é fazer com que o indivíduo consiga absorver mais o fármaco. Esse é o objetivo do espaçador. Né? E que o indivíduo consiga também, absorvendo melhor o fármaco, talvez o indivíduo tenha menos efeito adverso. Né? Letra C. O uso de corticoide oral ou intravenoso tem efeito clínico equivalente na crise de asma. Perfeito. Tanto faz usar o corticoide oral ou usar o corticoide intravenoso. Né? A diferença dos dois é muito pequena. Quando a gente dá um corticoide, por qualquer via para o indivíduo, ele vai demorar no mínimo 6 horas para agir, porque ele age no núcleo da célula. Demora um pouquinho para alterar a transcrição gênica. A diferença, a transcrição de proteínas, a diferença do corticoide oral para o intravenoso é de 15 minutos. O oral começa a agir em 6 horas e 15 minutos, o intravenoso em 6 horas. Cara, para quem pode esperar 6 horas, 15 minutos não é nada. Então eles agem de fato de forma muito parecida. Letra D. A nebulização pode ser feita com água destilada ou com soro fisiológico. Erradíssimo. Soro fisiológico é que a gente usa para fazer a nebulização. A água destilada pode induzir broncoespasmo por ser uma solução hipotônica. E a letra E, o tratamento da rinite melhora os sintomas da asma, perfeito. Então, estar com o nariz bem é fundamental para que o indivíduo fique com a asma bem controlada. Uma das razões disso é pela drenagem de secreção que fica pingando em cima do pulmão, e isso irrita muito o pulmão. Tudo bem? Resposta certa, que é errada, letra D de dado. Tá?
Mais questão fácil. Paciente com diagnóstico de asma e recorrentes visitas à emergência com falta de ar apresenta piora dos sintomas no período noturno e ao realizar esforços. Considerando que ele se encontra em uso de albuterol, que é o salbutamol, inalatório 2 vezes ao dia, as medidas mais adequadas para melhora dos sintomas são o quê? Então esse indivíduo está cansando muito. Preciso lembrar de tabela de controle? Não precisa, cara. Ele está indo na emergência muito. Ele está usando bombinha 2 vezes por dia. Esse cara não está bem. Não está bem. A gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai ter que começar a tratar a asma, porque ele está na etapa 1 e não está ficando bom. O que a gente vai fazer? Tratar etapa 2 ou etapa 3. Ou dar só o corticoide ou o corticoide com broncodilatador. Procura nas opções. Utilizar salmeterol, que é broncodilatador, e xantina. Xantina está sempre errado. Letra B, usar brometo de ipratrópio, que é um broncodilatador, associar ao albuterol, misturar, dar mais um broncodilatador. Não. Esse cara, a gente não precisa só aliviar sintomas, a gente precisa tratar a doença. Tem que tratar. E não só dar broncodilatador. Letra C, dar formoterol, que é um broncodilatador de longa ação, e um corticoide inalado, opa, etapa 3, ó, pode ser? Pode. E a letra D da teofilina, não, xantina está sempre errado. Então, a resposta certa, letra C de casa. Muito fácil, muito fácil. Outra questão. Um adolescente cursando pré-vestibular começou a apresentar há 3 semanas, após sintomas gripais, tosse seca, esparsa durante o dia e frequente à noite, interrompendo o sono. Não há alteração do aparelho respiratório. A variação do pico de fluxo da manhã para a noite, ele levou o aparelhinho para casa, soprou de manhã, soprou de noite, é de 25%. Lembra? Critérios de reversibilidade, aqui até 15 era tolerável, né? 20, aliás, era tolerável. O cara mudou 25%. Mudou muita coisa. A via aérea dele está oscilando muito, está muito sensível. O que é isso? O que é isso? Isso é asma, cara. É asma. A asma, na maioria das vezes, começa assim. O indivíduo já tinha, mas ela estava quietinha. Na hora que teve uma gripe, o bicho sai de controle. O vulcão entra em erupção. E a doença vai se manifestar pela primeira vez e talvez fique atrapalhando ainda com o passar do tempo. Tudo bem? Quem ajudou a dar o diagnóstico foi o pico de fluxo, com essa variação tão grande. Qual é a conduta adequada para esse indivíduo, então? Dar um macrolídeo porque ele tem uma infecção? Que é isso? De jeito nenhum. Cadê a febre? Né? Cadê a manifestação, a toxemia, enfim? Um antitussígeno? Jamais. A gente só dá antitussígeno em situações dramáticas de tosse. Tosse é defesa da via aérea, a gente evita sempre. Tem que tratar a causa da tosse. Letra C, um beta-agonista de curta duração vai aliviar o sintoma, mas não vai tratar a doença, que é a asma. Só sobrou a letra D. Dá um beta-agonista de curta duração para aliviar o sintoma e corticoide inalatório, que é a pedra fundamental no tratamento da asma. Tudo bem? Mais uma questão. Mulher de 20 anos com asma em diagnóstico recente, recebeu alta assintomática após sua primeira internação, tendo sido medicada com corticoide inalado e broncodilatador de curta ação. Etapa 2, corticoide e broncodilatador. Ela volta ao ambulatório depois de 1 mês, relatando sintomas diários. Olha só, foi de alta bem. E agora ela voltou dizendo, doutor, estou cansando todo dia. Falta de ar e tosse sem outros sintomas. Qual é a próxima conduta para essa paciente? O que fazer para ela? Essa é uma questão que muita gente erra na hora que vai fazer a prova. Muita gente erra porque quer saber mais do que a prova. Quer saber mais do que a prova. Internou por asma, foi de alta, ó, toma esse corticoidezinho aqui e volte daqui a 1 mês. Ela voltou, doutor, eu tô péssima, tô péssima. Então os sintomas não estão controlados. O que a gente tem que fazer? Checar aquelas coisas, lembra? Né? Checar se está tudo ok. Rinite, sinusite, refluxo e tal, né? E se tiver tudo ok, aumentar a dose de remédio, porque talvez a doença precisasse de mais remédio. E aí a gente erra essa questão fácil. Quer ver só? Olha o que apareceu nas alternativas. Letra A, fazer tomografia de seio da face. Ah, eu sei, eu li, eu assisti na aula. Eu vou acertar sozinho. É rinite que essa paciente tem. Ela tem rinite. Eu vou fazer uma tomografia, vou descobrir e vou tratar. Essa é a resposta. O pessoal da USP acha que eu não sei disso. Vai errar sozinho a questão. Ele falou no enunciado que ela não tinha outras alterações. Ele falou. Ela não tem queixa. A gente não vai encontrar uma rinite oculta assim. Vai errar sozinho. Letra B. Introduzir um inibidor de bomba de prótons e elevação de clube. Ah, para tratar o refluxo. Vou acertar. O refluxo às vezes se manifesta só como asma, não precisa nem ter a queixa dispéptica. Não, cara. O examinador disse que não tinha outra alteração. Ele está querendo dizer que não deve ter outra coisa, é só asma mesmo. Você vai errar
sozinho, não queira ser mais esperto que a questão. Não queira. Letra C, associar um beta-agonista de curta duração e um corticoide sistêmico. Ela está cansando todo dia, a doença está muito descontrolada, dá um corticoide sistêmico para dar uma controlada agora. Né? Pode ser uma opção. Perfeito. E dá associar um beta-agonista ao corticoide, aumentando a etapa. Ela estava na etapa 2, vai para a etapa 3. Né? E o corticoide sistêmico por um tempinho curto. Né? Tudo bem, pode ser. Letra D, fazer espirometria e gasometria para quê? Já sei que tem asma, e a gasometria não vai ajudar nada. Se mostrar oxigenação alta ou baixa, não muda nada. E a letra E, introduzir macrolídeo. Antibiótico? Para quê? Para quê? 30 dias de história? De jeito nenhum. Pneumonia 7,80. 7,70. Ou ela acaba com a gente acaba com ela rapidinho, né? Ou ela acaba com a gente. Né? Em 7 dias já era. Ou a gente destrói a pneumonia ou ela destrói o indivíduo. Né? É 8 ou 80, ou 7 ou 70, enfim, por conta dos dias que geralmente são marco da pneumonia, que são 7 dias. Dificilmente a gente tem um quadro pneumônico que dure mais do que isso, sem que o indivíduo tenha um impacto clínico muito importante. Então a resposta certa aqui só pode ser a letra C, que é associar um beta-agonista para aumentar a etapa e dar um corticoide ao indivíduo. Aqui ele deu o sistema com a ideia de fazer um tempo curto. Ele não deixou claro na alternativa, né, que era só um tempinho curto, mas não tem nenhuma outra alternativa melhor do que essa. Tá? Então o problema aqui é querer marcar as outras opções. Não, jamais. Resposta certa, letra C. Tudo bem? Mulher, 20 anos de idade, não tabagista, com antecedentes de amiantopia, apresenta-se no pronto-socorro. Pronto-socorro muda tudo. É outro capítulo na asma, é outra história. No pronto-socorro, a gente quer não reduzir a inflamação, eu quero evitar a asfixia, evitar a morte. Eu quero resolver o broncoespasmo a todo custo. O indivíduo no pronto-socorro com crise de asma, ele morre não é por efeito colateral de remédio, ele morre por asfixia. A gente não pode permitir isso, não pode permitir. Tem que aliviar o broncoespasmo a todo custo. Claro que existem crises mais e menos graves, existem situações que sugerem que a crise possa ser mais grave, o indivíduo que já foi entubado, por exemplo, tem tudo para ter uma crise mais grave. Né? Mas o nosso desespero sempre vai ser por aliviar o broncoespasmo, sempre. Nem toda crise é igual. Tem paciente que tem crise com um padrão, outros com outra, com maior gravidade, enfim. Né? Classicamente se divide em 2 tipos, 1 ou 2. O tipo 1 é mais comum em mulheres, tem muita inflamação. O quadro geralmente é arrastado, começou com gripe, 3, 4, 5 dias a crise foi piorando. Esse é um quadro que melhora com broncodilatador, mas o indivíduo precisa de mais dias para melhorar. Ele vai para casa, ainda não está tão bem, em casa ele vai melhorando aos poucos, mas responde bem. Tem baixa mortalidade, baixa mortalidade. E o que ajuda mesmo é o corticoide que ele vai usar com o passar dos dias. O outro tipo de crise, que é a crise tipo 2, é a que nos preocupa um pouquinho mais. Porque é uma crise que acontece mais em homens e que costuma acontecer por um gatilho. O indivíduo estava bem e de repente se estressou. Né? Nesse estresse do indivíduo, ele desencadeia a crise, uma crise muito grave, que tem pouca inflamação, mas muito broncoespasmo. Esse indivíduo aqui, se não receber broncodilatador da maneira adequada, vai morrer. Vai morrer. Esse é o indivíduo que tem uma maior mortalidade da crise de asma. Felizmente, a maioria das crises são do tipo 1, que a gente encontra no dia a dia. A maioria. Que é do tipo 2, tem uma mortalidade bem elevada. Não podemos titubear com broncodilatador. Quando a gente encontrar um paciente com crise de asma, o objetivo sempre é controlar o broncoespasmo. Claro que a gente vai tentar controlar a inflamação, tratar a etiologia se for preciso, mas o controle do broncoespasmo é fundamental. E para isso, broncodilatador inalatório, sempre. É o principal fármaco para resolver o broncoespasmo, principalmente beta-agonista, principalmente. Se não der certo, só eles, depois de a gente insistir com eles, a gente tem outras opções. Até a xantina pode ser usada. Sulfato de magnésio, que tem uma potência broncodilatadora pequena, mas pode usar, pode ajudar. Um beta-agonista sistêmico também pode ser útil, tá? Mas a gente vai sempre preferir os inalatórios. Corticoide para controlar a inflamação, corticoide vai ser mais importante até com o passar dos dias. Imediatamente na crise ele não tem efeito, ele vai ajudar com o passar dos dias e tratar a etiologia se for possível. Se tiver pneumonia, tratar a pneumonia. Né? Então, se for necessário, tratar a etiologia. Tudo bem? A gente poderia até discutir a gravidade da crise de asma, mas isso está aqui mais para assustar e para mostrar que não precisa. A gente mata a charada na asma de outra forma. Saber o que fazer com a crise de asma na prova não exige da gente conhecer isso daqui não. Depois é legal até ler, isso está nas diretrizes, é legal para saber como a gravidade da crise influencia alguns parâmetros do indivíduo.
A gente falou um pouquinho sobre a frequência cardíaca antes, né? Olha que o indivíduo com frequência cardíaca elevada é aquele que tem crise muito grave, né? Porque a asma faz com que o indivíduo fique taquicárdico mesmo. A gente não precisa disso para a prova, para saber o que fazer com o indivíduo com crise de asma. Não precisa. O que a gente precisa saber é a regra fundamental do tratamento da asma. E a regra básica no tratamento da asma para responder aquela questão é essa daqui. Sempre oferecer broncodilatador inalado. Sempre. Sempre. Só que tem um asteriscozinho. Este asterisco é a exceção à regra. A exceção é que se o indivíduo tiver sinais de PCR, de parada cardíaca iminente, esqueça broncodilatador naquela hora. Temos que intubar o paciente imediatamente. Ele precisará ser intubado. Tudo bem? Depois que intubar, a gente dá broncodilatador. Pelo ventilador mesmo. Dá o ventilador. Dá o broncodilatador. Tudo bem? Mas tem que intubar. Não dá tempo de ficar lá contando gotinha. 1, 2, 3, 4. Opa, errei. Contar de novo. Não dá. O cara vai parar antes. Intube primeiro. Que sinais são esses? Choque, hipotensão, né? Instabilidade hemodinâmica. O indivíduo que não consegue falar, está piorando progressivamente, muito, depois de iniciado o tratamento, ou nível de consciência alterado. Se tiver esses parâmetros, intube. Intube. Quer ver como ajuda na prova? Olha só. Mulher, 20 anos, não tabagista, antecedente de asma e atopia, pronto-socorro com dispneia, associada a sibilância torácica e confusão mental. Qual a primeira conduta? Ei, alteração do nível de consciência. Eu vou dar salbutamol? Não, cara. Administração de alguma coisa? Não. Administração de aminofilina? Não. Eu vou intubar a paciente. Porque tem alteração do nível de consciência, sinal de PCR iminente. As questões de emergência são todas assim. Então, muita atenção à regra fundamental no tratamento da asma. Tá certo? O que a gente não pode esquecer jamais nessa doença, o diagnóstico é simples, os sintomas são episódicos, cara. Isso diferencia de toda outra doença. Tem que estimar o controle para saber como tratar, é obrigatório. Sempre corticoide inalatório se a doença não estiver bem controlada. E na crise, dúvida sempre vai ser, dou broncodilatador ou intubo. Sabe disso? Sabe tudo na asma. Grande abraço.